pastor, pelo carinho. Paz, igreja. Desde ontem temos sido testemunhas do que Deus tem feito neste lugar. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Interessante que eu conheci o Wallace lá no Congresso de Missões em Belo Horizonte, que também estavam algumas irmãs aqui da igreja. E naquele dia eu falei, Wallace, eu gostaria muito que você pudesse uma oportunidade de estar conosco. Um projeto que a gente tem desenvolvido, que é o One Mission, ligando a igreja ao campo missionário. Falamos e até uma outra oportunidade anterior nós tentamos, mas não foi possível, questão de data e tudo mais. Compromisso, né? Entendemos. Mas o fato, queridos, é que Deus tinha algo preparado para esse final de semana em São Pedro. Nós tínhamos estado em Campinas, na igreja justamente do pastor Leandro, na igreja Nazareno Missionária. Mas aprove a Deus que esse jovem viessem estar conosco nesses dias. E glória a Deus por isso. Como o pastor disse, um culto de missões e que Deus tem nos agraciado, esse é o termo, em podermos estar fazendo algumas viagens lá para o sertão nordestino. Então, todo final de ano, todo dezembro, eu tenho ido com uma equipe lá para Pichoré. Se você procurar no Google, tem, viu? É um vilarejo de 65 famílias, em torno de 300 pessoas. E temos estado lá desde 2017, quando eu conheci, e aí me apaixonei. E já tinha dito o pastor Gerson, né, que o sertão é apaixonante. O pastor Gerson é o pastor lá de Natal, de Lagoa Nova, da primeira igreja lá de Natal. E é ele quem tem dado todo o apoio, né, nesse trabalho que a gente tem feito lá em parceria com eles. Então, você hoje vai poder conhecer um pouquinho desse trabalho que nós fazemos lá. Hoje de manhã, eu sei que nem todos puderam vir, mas nós apresentamos um vídeo da viagem de 2023, onde nós estamos com uma equipe de 10 pessoas. E nós tínhamos psicólogos, dentistas, nós tínhamos enfermeiros. Mas o ano passado houve uma redução na equipe, e aí nós somos em 3. Mas Deus atendeu algo que eu queria, sempre quis, que era a ida de uma médica. Eu não sei se tem algum médico, alguma médica aqui, mas lá em São Carlos nós não temos ainda, mas a enfermeira conhecia uma médica e ela foi conosco. E então estivemos em 3 pessoas lá, mas Deus assim proveu, porque aí a equipe de Natal veio e aí complementamos todo o número que nós precisamos para evangelizar. Então, até para não interromper depois a palavra, eu quero pedir então, gentilmente, para a Miriam projetar aqui para a gente a viagem missionária a Pichoré, no sertão do Rio Grande do Norte, dezembro passado. Pico do Cabugi, a caminho de Pichoré. Meu consulado ali, viu, irmãos? Esse é um sertanejo raiz.
Nós fazemos visita nos lares e apresentamos a palavra, oramos com as pessoas. A médica fazendo atendimento. São muito amorosos, sabe, irmãos? Muito receptivos. Dona Joana, 87 anos. E aí já o culto de Natal com a igreja, com a comunidade lá. Aí é um momento de entrega de presentes para as crianças, preparados pela igreja lá de Lagoa Nova, Natal. E também um jantar que nós fazemos lá, uma ceia de Natal, onde cada um da comunidade leva um prato e participamos todos juntos lá. Um ajunta-pratos. Último dia de missões, e aí, pessoal? Estão animados? Sim! Podemos estar apresentando fantoches lá também, na escola, para as crianças. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Eu ainda me emociono em ver, porque tem sido muito gratificante. Quando Deus não nos chama com um propósito, Ele vem e supre todas as nossas necessidades. Ele nos capacita. Ele direciona todas as coisas. Então eu dizia de início que fomos testemunhas, desde ontem, temos sido testemunhas do que Deus tem feito nesses dias nas nossas vidas. Mas eu também tenho sido testemunha do que Deus tem feito lá em Pichoré. Eu dizia de manhã, ontem nós tivemos a abertura do Mission, depois tivemos uma vigília abençoada, como o pastor disse, e hoje de manhã tivemos também um café da manhã, missionário, e depois tivemos um tempo aqui, numa mesa diretiva, onde pudemos estar compartilhando algumas vivências missionárias. E eu dizia que
assim, o quão gratificante é a gente poder estar vendo o que Deus tem feito lá em Pichoré. Hoje onde nós temos a igreja lá do Nazareno em Pichoré, aquela região é conhecida, e eu dizia isso de manhã hoje nas vivências missionárias, que é conhecido como a Pichoré dos crentes. Então Deus tem transformado, e esse é o poder transformador do Evangelho. Onde ele entra, ele muda realidades, muda situações, muda a localidade, muda a vida, muda corações. E esse termo que eu estou usando aqui, testemunha, é porque nós só podemos ser testemunha se nós presenciamos algo. Se nós presenciamos fatos, algum ato, nós podemos ser testemunha. Ser testemunha ocular é você ter visto algo acontecendo. Eu acho que aqueles que estiveram aqui ontem puderam testemunhar. São testemunhas. Testemunhas oculares do que Deus fez. Quando nós temos um casamento na igreja, os convidados são testemunhas daquele ato. Nós temos as testemunhas que assinam em cartório, são 2 testemunhas que a lei exige. Mas todos os presentes são testemunhas numa cerimônia de casamento. E aí eu fico pensando, queridos, no privilégio dos apóstolos por terem presenciado, por terem sido testemunhas dos grandes feitos de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que se fosse anotar em livros não caberia no mundo todo, não haveria livros suficientes. Então, se nós olharmos e fizermos uma retrospectiva de ontem, né, digamos assim, nós podemos dizer que tudo que nós pudemos ver e testemunhar foi como que uma preparação para esse culto de hoje. Isso porque ontem a pastora Helena, que pôde aceitar o nosso convite, né? Gentilmente aceitou o nosso convite. Ela esteve falando sobre despertando-nos para as missões, para as nações. E ser despertado é receber esse toque sobrenatural de Deus. Nós não temos capacidade de fazer missões, de ir sozinhos, mas nós precisamos ser enviados pela igreja, e nós precisamos ter o Espírito Santo. Então assim Deus nos prepara essa noite. Por quê? Porque Ele quer nos preparar para as nações. Sabe, nós precisamos muitas vezes nós precisamos tirar a mesquinhez do nosso coração, porque nós somos mesquinhos em pensar que o Evangelho é só para nós. Eu já estou salvo? Não. Deus nos chama para que possamos ser agentes transformadores. Deus nos chama para que sejamos instrumentos de transformação de vidas. E nisso consiste o Evangelho. Agora, queridos, a questão é como nós vamos nos preparar. Talvez você diga: eu tenho um chamado para uma determinada nação, eu tenho um chamado para um determinado povo, Deus tem me chamado para isso. Mas você tem se preparado? Eis a questão. Aliás, foi uma das perguntas hoje de manhã. Eu falei: olha, à noite a gente vai estar abordando sobre a questão. Existe uma preparação natural, que você vai se preparar com o idioma do lugar para onde Deus está te chamando. É uma coisa basilar, é básico isso.
Como que você quer ir para um país de língua inglesa se você ainda não tem uma fluência no inglês? E aí não adianta só o inglês de escola, não. Como que você quer ir para a Argentina sem falar o espanhol? Então, assim, existe essa preparação natural. O idioma, conhecer a cultura da localidade. A alimentação, porque nós precisamos conhecer a alimentação daquele povo, porque muitas vezes nós podemos ter algumas restrições, ter alergia de determinada coisa, isso também faz parte. É uma questão que também atinge essa questão da preparação, questão financeira, o levantar recursos, isso também é uma preparação natural. Para vocês terem uma ideia, nessa viagem que nós fomos, havia uma pessoa que estava em dúvida se ia ou não ia, e chegou na véspera da viagem para o sertão do Rio Grande do Norte. Ele disse: eu vou. Fomos ver o preço da passagem, R$5.000, pastor. Porque a passagem aérea é o seguinte: se você compra com antecedência, você consegue um bom preço. Mas se você deixa muito próximo da data, o preço fica exorbitante. Então, até isso, quando nós falamos em viagem missionária, a gente tem que pensar, a gente tem que se preparar, tem que se programar. Para essa viagem, nós vamos voltar agora. Como eu disse, todo ano nós vamos lá para Pichoré, né? Então nós saímos de Guarulhos, vamos até Natal, o aeroporto, e depois pegamos o carro ou van, dependendo do número de integrantes da equipe, e vamos sertão adentro. São 3h30 de Natal, de carro. A passagem, a minha já garanti, porque eu comprei antecipadamente para pegar um preço melhor. E tem outra questão também, de muitas vezes você não achar mais o voo que você possa conciliar com horários e tudo mais do transporte lá, porque lá nós temos que chegar até umas 4, 5 horas, porque lá escurece cedo no sertão. Então tem uma série de coisas, queridos, que a gente precisa se preparar. Fisicamente, você precisa estar bem de saúde, não adianta você querer ir viajar se você não está bem, porque lá não tem recursos. Lá, a UBS, o posto de saúde mais próximo, fica a 20 quilômetros de onde nós estamos ali. Então, você já tem que levar uma mini farmácia, um sal de fruta, né? Alguma coisa assim, para você poder se cuidar nesses dias. Mas isso é uma preparação natural. Mas existe uma outra preparação, e é essa que eu quero me deter nesta noite, que é a preparação espiritual. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. E aí eu quero que você abra a palavra, gentilmente, em Atos 1:8. Eu vou até ler aqui. A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, para nós sermos testemunhas naturais, basta nós termos presenciado algo, como eu dizia. Mas para nós sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar com o poder emanado dele. É por isso que Jesus disse para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós só somos testemunhas quando o Espírito Santo está fazendo
morada em nós, quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós precisamos buscar dessa presença, nós precisamos estar revestidos desse poder, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Então não basta somente termos presenciado fatos. Os discípulos também tinham presenciado, os apóstolos também tinham presenciado fatos, mas eles precisavam ser revestidos do poder de Deus. E o poder de Deus, ele vem para nos capacitar. Esse poder que é emanado dele é para nos revestir. No direito existe uma expressão do latim que se chama conditio sine qua non. O que é isso? O que quer dizer? Condição sem a qual não é possível. Irmãos, não é possível nós sermos uma testemunha de Jesus se nós não estivermos revestidos do poder emanado dele. Se não estejamos revestidos desse poder que vem do alto. Então, queridos, nós precisamos entender a profundidade desse termo. Testemunha de Jesus. E é por isso que ele disse para que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Aí sim, quando revestidos, nós passamos a ser testemunhas eficazes, tanto em São Pedro, Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender quando ele escreve a igreja de Corinto. Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, primeira carta, 2, 4 e 5. Quando ele vai falar sobre que a palavra, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, só o conhecimento não basta, não adianta termos só conhecimento, se nós não tivermos esse poder de Deus, que nos capacita, que nos dá ousadia, que nos dá intrepidez. Então, queridos, eu gosto muito do profeta Amós. E numa ocasião, quando ele questionado sobre o ministério profético dele, por um sacerdote chamado Amazias, ele disse o seguinte: olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me chamou de após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Irmãos, talvez ele não tivesse conhecimento, a ponto de ser questionado por um sacerdote. Talvez ele não tivesse feito a escolinha de profetas de Elias, mas ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha um chamado de Deus para a vida dele, e essa convicção fazia toda a diferença. Sabe, queridos, eu tenho alguns títulos de que nada valem. O meu certificado de
bacharel em ciências jurídicas e em direito, de nada vale no mundo espiritual. O meu certificado de pós-graduação em administração pública com carreiras jurídicas, de nada vale no mundo jurídico. E no mundo espiritual, não tem valor algum. Sabe, queridos, Amós, eu acho que ele tinha esse entendimento. Não é o título, é o chamado. Os títulos são importantes? São. A nossa igreja tem alguns títulos. Eu não estou dizendo não estou falando de ministério. Depois nós vamos ver os ministérios lá em Efésios. Mas eu estou falando de alguns títulos. Reverendo. Sabia que no Ministério Nazareno nós temos o doutor em divindade? Agora eu quero dizer uma coisa, irmãos. O que vale isso no mundo espiritual? Não vale nada, irmãos. Eu não estou falando de chamado, eu estou falando de títulos. Sabe, queridos, o inferno não teme títulos, mas ele não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Alguém que reconhece o chamado de Deus para a sua vida, é alguém que age no propósito divino. Sabe, queridos, o homem vê títulos. Vou falar bem baixinho aqui para vocês. O homem vê títulos, mas Deus vê ministérios. Se nós formos lá para Efésios 4, olha só, Efésios 4:11, o que vai dizer, eu vou até ler aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Queridos, de nada adianta o título se nós não tivermos o ministério dado, concedido por Deus. O diferencial, o que eu quero que você entenda nesta noite, queridos, o diferencial é o chamado de Deus para a sua vida. É isso que vai valer para a eternidade. É o ministério que Deus confiou à sua mão. O restante, os títulos, vão ser queimados como palha pelo fogo. De nada adianta. Sabe, queridos, nós precisamos nos desprender. Nós precisamos desprender daquilo que achamos importante. Nós nos achamos bons demais, a ponto de, às vezes, agir como o sacerdote que passou à beira do caminho lá, que precisou de um samaritano para se compadecer de alguém que estava à beira do caminho. Sabe, queridos, o propósito de Deus para as nossas vidas é maior. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A obra é dele. A obra lá em Pichoré não é minha, não. A obra lá em Pichoré não é da igreja do Nazareno de Natal, não. A obra lá é de Deus. E é por isso que Deus nos constrange em amor, gerando através do Espírito Santo um amor incondicional para que a gente possa estar lá e com alegria abraçar a Dona Joana e com alegria abraçar todas as pessoas que estão lá, que ficam esperando. Vocês acham que eu tenho essa capacidade de amar se não for o Espírito Santo? Não tenho, ninguém tem. Muitas vezes nós mas quando o Espírito Santo gera esse amor nos nossos corações, a gente pode ver o quão bom e quão suave é estarmos com os irmãos, conhecer novos irmãos,
estar lá em Pichoré, estar aqui em São Pedro, uma alegria, irmãos, uma honra, como disse o Wallace, estarmos aqui. Eu nem conhecia o pastor Leonel, eu o conheci antes, lá na conferência, na Balabes em Araras, só tinha falado com ele por telefone, mas Deus conhece a humildade desse homem, sabe, queridos, e é isso, a nossa teologia não salva ninguém. Eu fiz o ano de 2005, eu fui aluno residente, lá na FTN, antiga FTN, Faculdade Teológica Nazarena. Hoje o seminário, né? STNP. Eu sou contemporâneo de Maili, de Joyce, Maili da Ema, de Joyce lá nos Estados Unidos, de outros irmãos que estávamos todos juntos lá. Um ia esmirilhando o outro. Sabe, pastor? Seminarista tem muito disso, né? E alguns pastores diziam, olha, é complicado pregar para seminaristas, que eles ficam observando tudo, anotando tudo, sabe? Então, e de fato, eu sempre valorizei muito a palavra, eu me converti numa igreja presbiteriana, e em 2005 que eu fui para o seminário Nazareno. E eu não aprendi nos pés de Gamaliel não, pastor, né? Mas eu tive bons professores de escola bíblica dominical. Isso me ajudou muito. E depois, quando o Espírito Santo vem e faz a obra, aí nós podemos conciliar as duas coisas: o ensino com a liberdade do Espírito Santo. E termos a maturidade de saber que tudo é dele. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, queridos, a obra é do Senhor. Quando atendemos ao chamado, o Senhor nos capacita. E nós precisamos estar revestidos. Principalmente quando nós falamos hoje ainda, pela manhã, nas vivências missionárias, a pastora Helena também contando uma viagem lá do Maranhão. E eu pude falar também uma experiência que eu tive lá. E aí eu pude entender da necessidade de estarmos revestidos do poder de Deus. Nós estávamos pregando em duas equipes, nos encontramos e ficamos sabendo que uma casa ainda não tinha sido evangelizada, e nós fomos até lá, chegamos lá, oramos pela pessoa que, de certo, que nos atendeu, recebeu a oração e tudo mais, mas disse, vocês já estiveram naquela outra casa? E nós dissemos, ainda não. E ela disse, porque tem uma pessoa lá, mas nós não sabíamos quem era e ela também não nos disse. Fomos lá e orando pela pessoa, um espírito de cegueira naquela casa, a esposa acamada, cega, esse senhor também cego, sentado lá na varanda, só sentindo a brisa, e nós oramos por ele, quando de repente nós sentimos um impacto muito forte no nosso peito. Eu e uma outra irmã, que estávamos debaixo ali da cobertura daquela varanda. Os outros 3 irmãos que estavam fora não sentiu isso, mas nós sentimos na medida que nós começamos a orar. E aí eu pude entender da necessidade de estarmos revestidos. Porque havia algo espiritual naquela casa que não pôde sentir, não pôde com o poder do Evangelho. E na medida que nós começamos a orar, aquilo saiu de dentro da casa e nos deu um impacto muito forte, a ponto de nós precisarmos meio que ser segurados pelos anjos, não teríamos caído de costas. E não só eu,
como uma outra irmã sentiu também, da mesma forma. Então, irmãos, nós precisamos. E quando nós vamos lá para Efésios 6, e é o primeiro aprendizado da nossa preparação espiritual, é de nós estarmos revestidos. Nós vamos lá para Efésios 6, 10 a 17, Efésios 10, irmãos, por favor. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, nós fomos vítimas ali de uma cilada. Aquela mulher falou: vocês não foram lá? Depois nós viemos a saber que era o curandeiro do vilarejo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o evangelho, a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, queridos, quando eu falo em preparação para irmos para as nações, ou para qualquer coisa que você vá fazer, até mesmo uma missão local, nós precisamos estar revestidos. Por quê? O inferno pode se levantar, e nós precisamos estar preparados. Então nós precisamos nos revestir com um capacete. Interessante que o modelo de uma armadura ali é de como se fosse um soldado romano. O capacete, a couraça, o cinturão, a sandália, o escudo e a espada. Porque com o escudo nós nos protegemos dos dardos inflamados do maligno. E com a espada, a palavra de Deus, nós avançamos. Irmãos, mas se nós precisamos nos revestir do poder de Deus, nós também aprendemos que para fazer missões, para que possamos estar indo para as nações, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir o Senhor Jesus falar ao seu coração. E nós vemos que na medida que os discípulos permaneceram em Jerusalém, eles foram revestidos. Se eles não tivessem permanecido, ou seja, se eles não tivessem sido obedientes, eles não teriam sido revestidos. Então a obediência é um diferencial também. O apóstolo Paulo, já que eu estou falando de Paulo, né? O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária que ele fez, ele passou por uma situação que ele foi impedido de pregar numa determinada região, e ele obedeceu. Vamos ver lá em Atos 16, ou seja, ele foi obediente, ele ouviu a voz de Deus. Atos 16, 6 a 8. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o apóstolo Paulo, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus
não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E quando ele desce para Troade, Deus dá uma visão de um varão macedônio, dizendo o seguinte para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Passa lá em São Carlos e nos ajuda. Passa aqui em São Pedro e nos ajuda. Sabe, queridos, isso tem a ver com intimidade, sensibilidade, de ouvir a palavra de Deus. Se Paulo não fosse sensível, se ele não tivesse revestido do poder do Espírito Santo, talvez ele tivesse ido lá para Mísia, tivesse permanecido na região Frígio, Gálata, mas não, ele contornou e foi para Troade. Então ele obedeceu. Ele não tinha tido a visão ainda do varão, do jovem varão macedônio, mas Deus tinha falado ao coração dele. Sabe aquela passagem quando ele está indo para Roma e o navio começa a afundar? E aí ele fala pro capitão lá, pro general lá dos soldados: olha, não saiam do barco, permaneçam, para que nenhuma vida se perca. Os soldados já queriam liquidar com os escravos, né, com os presos, e Paulo era um preso, né? O centurião lá falou: não, vamos poupar a vida do Paulo, pelo menos. Não, Paulo chega e fala: olha, que todos permaneçam, porque se pular vai morrer, o mar está muito revolto. Então isso é sensibilidade, é intimidade com Deus. E aí a gente vai lá para o Salmo 25:14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, irmãos, ter intimidade com Deus é temer a Deus, não é fazer o que quer durante a semana e depois ir para o culto. Não, eu sou íntimo de Deus. Não, não é assim. Vida com Deus é relacionamento diário, é seriedade. O céu é real, é verdadeiro, e Jesus está às portas. Nós não sabemos quando, mas Ele virá. Então, queridos, e ter intimidade é ter temor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E mais, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Você quer saber o tempo e o modo de fazer uma determinada coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Tema a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então tenha temor de Deus, tenha respeito, busque a Deus, tenha relacionamento. Nós cantamos um louvor aqui assim: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Irmãos, esse gastar é investimento. Quando a pessoa que compôs, ele compôs falando ali de João Batista, ele está falando de um investimento que nós podemos fazer para a nossa vida, apontando para Jesus. É nós estarmos investindo no céu. É aquilo que eu falei: os meus títulos de nada valem. Talvez você seja uma pessoa abastada, não sei, eu não te conheço, mas os seus bens também não valem de nada. Você não vai levar isso para o céu, vai ficar aqui.
Irmãos, o céu é para lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós estávamos aqui ontem e eu falei hoje de manhã, gente, irmãos, é como se a gente tivesse numa adoração, num louvor, onde somente estávamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não tinha placa. Não tinha placa. E nós sentimos muito a presença de Deus. Queridos, mas eu vou adiantar aqui porque eu vou precisar levar o Wallace ainda em Piracicaba, e de lá a gente vai voltar para São Carlos. Mas eu quero terminar. Então, queridos, cabe a nós buscarmos essa intimidade com Deus, pois somente o Senhor conhece os corações. E uma terceira e última lição, um aprendizado para nós, que nós precisamos estar em unidade de espírito. Queridos, uma casa dividida não prevalece. Nós precisamos estar unidos num só amor, numa só fé, com um só coração. Nós somos cooperadores da obra. Como eu disse, a obra não é nossa. E nós precisamos estar em unidade de espírito. Olha só que Jesus diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Olha a sintonia, a unidade de espírito. Agora, se Jesus, que é o nosso mestre, o nosso maior exemplo, nos dá essa lição de unidade, quanto mais nós. Irmãos, o convencimento é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém faz missões sozinho. É a igreja que envia. Agora, uma coisa que a gente não pode ficar, irmãos, é degladiando. Sabe? Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Sabe, queridos, nós precisamos entender que somos membros do corpo de Cristo. E no corpo, cada membro tem a sua função. Não adianta a mão querer ser pé e o pé querer ser mão. O olho querer ser boca, a boca ser ouvido. Imagine, um corpo onde só tem boca, onde só tem ouvido. Não existe isso. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos fazer aquilo que Deus confiou às nossas mãos. E agirmos em unidade. Eu queria ler uma última passagem aqui em 1 Coríntios também, 3, 6 e 7. 1 Coríntios 3, 6, isso. É justamente isso que eu falei. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Paulo está dizendo, olha, eu plantei, mas eu não sou nada. Eu não sou nada. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Eu não sou, Apolo também não é nada. Somos como trapos de imundícia, como diz a Bíblia. Mas Deus que dá o crescimento. É Ele. Sabe, queridos, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar nessa unidade porque a igreja precisa avançar.
As pessoas precisam ser alcançadas. Tem muita gente indo para o inferno. E nós precisamos fazer a nossa parte de alcançar essas vidas. A grande comissão lá em Mateus 28 é para a igreja. E você faz parte da igreja. Como eu disse, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos proclamar o reino, queridos. Jesus está voltando. Nós precisamos alcançar mais as pessoas. Nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, pensar nos nossos próprios interesses e trabalharmos mais para Deus. Precisamos estar revestidos, precisamos ser obedientes e precisamos estar em unidade. Eu gostaria que você, neste momento, curvasse sua cabeça. Estivesse pensando o que Deus tem falado com você. Talvez você já esteja sentindo essa necessidade de Deus, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero mais de Ti, Deus. Porque eu quero, Deus, proclamar o Teu reino. Deus, eu quero ser um instrumento vivo do Senhor nesta terra. Eu quero poder contribuir com a Tua obra. De Ti. Aleluia, Deus. De Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, yeah. E menos de mim. Mais de Ti, Deus, nesta noite para os meus irmãos. De Ti. E menos de nós mesmos, Senhor. Porque importa que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. De Opa. Ti. A obra é Tua, Deus. E menos de Somos Teus. Os nossos corações pertencem a Ti, Deus. menos. Somente tira, Deus, as escamas dos nossos olhos, quebrando o nosso coração nesta noite, Deus. Menos. Queremos nos render a Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, que nada somos sem Ti, Deus. Menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça constante Com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade. Vamos, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, só Ele apareça.
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Deus, estamos aqui, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor nos dá a oportunidade nesta noite, Pai. E por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja tocando nos corações. Deus, que o Senhor venha estar, Pai. Deus, tocando, Pai, nos corações, Pai. Deus, para que os meus irmãos, Pai, sejam, Pai, revestidos, Deus, do Teu poder, Pai, nessa noite. Deus, para que possam ouvir a Tua voz, Pai, em obediência, Pai. Oh, e que possa ser, Pai, uma igreja, Pai, unida, Pai, em amor, Pai, em espírito, Deus, onde não haja divisões, mas que haja o mover do Teu Espírito neste lugar, Pai. Deus, que a igreja do Nazareno de São Pedro seja conhecida, Pai, pela igreja da unidade, Pai. Deus, o Senhor faz tudo novo, o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, que caia por terra toda investida, Pai, do inimigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, se derramar, Pai. Oh. Sabe, queridos, talvez você nessa noite esteja esperando por uma oportunidade de ser revestido por Deus. Eu quero te dar a oportunidade desta noite. Se você quiser vir, o altar está à sua espera. Talvez você queira, Deus, eu quero ter mais essa intimidade contigo. Eu quero buscar mais em Ti, Deus. Porque eu tenho aprendido, Pai, que sem o Senhor eu nada sou.